E não para por aí não, essa interpretação aqui de Lucas capítulo 23 não, porque é muito profundo. E aqui no verso de número 43, disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás no paraíso. Aí quebra princípios doutrinários, teológicos, entre aspas, de certas religiões do mundo afora. Uma delas é do espiritismo kardecista, né? Eles não acreditam nesse texto, nesse contexto, até porque eles não aceitam Jesus como Deus. Eles entendem que Jesus era um ser iluminado, ou um médium iluminado. Gente, que loucura, né? E assim como o hinduísmo também, o Alcorão, eles não aceitam Jesus como Deus, a deidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eles acreditam em que então, pregador? Eles acreditam que você vai morrer, vai reencarnar, vai morrer, morreu, encarna, morreu, encarna, morreu, encarna. Ou seja, pluralidade de reencarnações. Sabe lá de quantas reencarnações eu sou? Né? Interessante que todo mundo reencarna em grandes e poderosos. Ninguém reencarna num pobre, miserável, cego e nu, né? Já observaram isso aí? Tá? Aí veio também, infelizmente, né, seitas neopentecostais evangélicas desse mundo afora. Uma delas é o Adventismo dos Sétimos Dias, que ensina que existe a doutrina do sono da alma. Eles não aceitam essa passagem aqui de Jesus literalmente, ou seja, você morreu, você vai dormir para sempre. E também conjuntamente com eles, que saiu da mesma ramificação, as testemunhas de Jeová, que eles acreditam na doutrina da aniquilação da alma, ou seja, morreu, já era, não existe mais nada de nada. Então tá complicado, gente. Então tá difícil. E como é que vocês estão dentro dessas religiões que vocês não têm nem a consciência de uma vida eterna, de um paraíso, de um lugar de deleite, de desfrute para as nossas vidas, de um mundo espiritual além da nossa mentalidade, da qual Paulo fala, aquilo que a mente nunca pensou, aquilo que os ouvidos nunca ouviram, aquilo que os olhos nunca viram, Deus preparou para aqueles que Ele o ama. E Ele nos ama com amor calvariano. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso não é religião, isso é sobrenatural, porque religião nenhuma tem essa verdade. Jesus falou: em verdade te digo, Ele é a única verdade absoluta no mundo, de todas as religiões. Me diz aí, qual é o líder, qual é o mentor, qual é o guru, qual é a entidade que pode dizer, em verdade eu te digo? Não tem. Me apresente uma. Buda, Maomé, Allan Kardec, Maria, Xangô, Angu, Ogum. Quem tem essa verdade nos lábios? Ninguém, nenhum deles. Por quê? Porque toda religião é frívola, oca e vazia, morta e moribunda, com todas as suas filosofias. Por isso que foi pregado acima da cruz de Cristo 3 línguas, gregas, hebraica e romana, porque até então eram as 3 culturas mais poderosas da época. Os gregos eram os maiores filósofos, Platão, Aristóteles e outros, né? E os judeus se considerava a última Coca-Cola do pedaço, como vamos assim dizer, porque eles eram super hiper religiosos, eles eram mais santos do que o Espírito Santo, os judeus. Os fariseus, então, ficavam cheirando o pecado em todo mundo, só não via a tora nos olhos deles, não é verdade? E os romanos era a força bélica poderosa que conquistou reinos e reinos. A história conta tudo sobre isso.
Aí abaixo estava quem? Crucificado? O Rei dos Reis, que estava acima de todos esses aí. Ah, que coisa linda, hein? E querendo ou não querendo, no calendário do mundo, quais são as siglas? AC e DC. O que quer dizer isso, pregador? Antes de Cristo e depois de Cristo. Fechou com chave de ouro, meu amigo. É ele, ponto final. Não tem para ninguém, não. Você está cego na sua religião, mas se você quiser a verdade do Novo Testamento aqui, que está nas minhas mãos, é só você começar a ler. Baixa a sua Bíblia aí no seu celular aí, no seu tablet, sei lá, e começa a ler o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ficar impactado com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com um agravante, hein? Aliás, com um atenuante. Ele não está morto, ele está ressuscitado. Pregador, você crê nisso? Creio com toda a minha alma, com todo o meu espírito, com todo o meu corpo, com todas as minhas volições. Eu creio que ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós como advogado de defesa. E aqui um fato sobrenatural, gente. Escureceu o sol e rasgou-se o véu do templo. Nesse dia, o mundo inteiro parou. Você sabia disso? Não foi só lá nos arredores de Jerusalém, não. O mundo inteiro parou. Foi um eclipse mundial. Todo mundo ficou pasmo. Era que hora? Era quase a hora sexta. Meio-dia. A hora sexta quer dizer meio-dia. Parou-se tudo, ficou em trevas até a hora nona, 15 horas da tarde, foi quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que de alto a baixo, pregador? Porque se fosse de baixo para cima, as religiões iriam tentar costurar como elas são hoje. Todas as religiões é uma colcha de retalho, não serve para nada. Se você dormir com uma colcha de retalho, com o passar do tempo, com o seu mexer para lá e para cá na cama, elas vão se romper, os retalhos vão se rasgar. E é assim as religiões, elas não te dão garantia de vida eterna, te dão? Se você pagar, né? Pagar um bom dízimo, pagar uma boa oferta, ou depositar lá numa indulgência, como a igreja matriarcal primária, primeira desse mundo das religiões, conseguiu enganar a mente, que quando você depositasse no gasofilácio da igreja, os seus pecados eram expurgados no purgatório e você galgaria os céus. Assim ela ensinou, e por isso que hoje todo mundo injeta dinheiro nela, principalmente os políticos, porque eles vão desencarnar, eles vão tirar os seus karmas, eles vão tirar seus purgatórios, eles vão ser mais santos do que todos nós. Aí ela virou uma potência bélica, financeira. Aí rasgou-se o véu do templo, ou seja, toda a religião foi rasgada, o grego, o hebraico, o romano, todas as religiões daquela época foram rasgadas e vituperadas, nada de nada. E agora eu e você, nós temos acesso direto à sala do trono, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que agora não existe mais a cobertura espiritual de um pseudo-sacerdote, de uma sacerdotisa, não. Agora é eu e você, nós que temos livre acesso à sala do trono através das nossas orações, mais nada de nada. Você não precisa pagar mais nada para ninguém. Se você está pagando, você é bobo, você é tolo, porque Jesus já pagou tudo por nós na cruz do Calvário. Essa verdade eles não querem que você ouça, porque senão eles vão perder as tetas eclesiásticas.
É como esses vendilhões do templo aí, que fizeram da casa do Senhor covil de ladrões. Mas em Apocalipse capítulo 22, a chapa vai esquentar para eles. Leia lá Apocalipse capítulo 22.